Eu tenho um grande problema que eu carrego por muitos anos da minha vida e eu acho que nos últimos meses, tempos, não sei assim quantificar exatamente, isso tem piorado muito e aí tá afetando tanto uma parte pessoal da minha vida como principalmente, né, que é o que piora, que é na parte profissional. Eu tenho muita dificuldade de ter foco nas coisas. Eu perco o foco muito rápido. Até às vezes quando eu tô gravando um vídeo, eu começo falando de um assunto e se me passa uma outra ideia e eu entro nessa outra ideia, às vezes eu perco. Né? Eu não finalizo o que eu queria, já entro em outras coisas e por aí vai. Bom, meses se passaram desde que eu comecei a gravar esse vídeo. E vamos lá, eu sempre me queixei na terapia, né, falando sobre essa questão da falta de foco e tudo mais, mas eu nunca parei para, tipo assim, pensar o que poderia ser e tudo mais. E a gente tem investigado isso dentro da terapia e existe uma das possibilidades de talvez eu ter um TDA, não com H no final porque eu não tenho hiperatividade, aparentemente. Eu não tenho como ter um diagnóstico 100% conclusivo, porque eu precisaria fazer testes, mas que muitas coisas do que a gente parou para analisar pode talvez significar um possível TDA. Então isso explicaria muita coisa, né? Tipo, eu não consigo focar, eu me perco, não preciso necessariamente de estímulos específicos para perder o foco, né? Qualquer coisa pode me tirar o foco. Enfim, eu fiz uma listinha, eu vou dar uma olhada em casa dos vários motivos, né, que podem me levar realmente a crer que eu tenho TDA. E justamente por perceber que desde criança, adolescência, a minha fase adulta, eu sempre tive essas questões comigo. E aí agora é onde entra o desafio, né, entender isso e como tratar, como melhorar sem precisar de medicamento. Apesar que se fosse para mim, né, usar algum tipo de medicamento, né, eu precisaria fazer os testes para de fato ter o diagnóstico, mas eu não quero, porque eu imagino que os medicamentos também podem privar de algumas coisas, né, sei lá, talvez a parte criativa, e eu jamais quero perder a minha parte criativa, né, eu não quero também ficar louca do foco em trabalho, em alguma coisa específica e perder essas essências da minha vida. Mas enfim, não vai ser muito fácil não, mas nada que é fácil dura às vezes da vida, né, sei lá. Mas bora, mais um desafio aí para enfrentar. Eu fiz uma lista, né, com várias coisas e eu acredito que isso aqui é até papo para diversos outros vídeos além desse daqui. Mas, como o foco desse vídeo é falar sobre foco, né, eu peguei os pontos que me dão dificuldade de ter foco. Eu tenho muito... Caramba, que repetição de palavras nessa frase, né? Mas enfim, eu tenho dificuldade em manter um foco a longo tempo, ou seja... Se eu tiver que passar horas e horas tentando fazer algo, eu não consigo. Eu me perco. Eu tenho distração, seja com som, pensamentos ou estímulos externos, sabe? Seja visuais ou auditivos. Então, eu consigo perder o meu foco com muita facilidade. Outra coisa muito ruim é começar algo e não terminar. Ou eu não termino porque, enfim, não faz mais sentido para mim terminar alguma determinada coisa, ou porque eu fico pulando as etapas. Por exemplo, se eu estiver editando um vídeo, sei lá, eu vou editar 5 vídeos e eu tenho que fazer a capa para esses vídeos. O que pode acontecer? Às vezes eu termino de editar um e invento de fazer logo a capa. Ao invés de, tipo assim, não, deixa eu terminar primeiro as edições e depois eu vou para outra etapa que seria fazer as capas. Sabe? E aí, às vezes, tipo assim, nenhuma dessa de deixar de fazer algo por completo e começar outra coisa, eu posso me perder e aí eu perco muito tempo porque eu estou perdida nas minhas distrações. Outro ponto, eu procrastino mesmo que algo seja importante, porque a minha cabeça ela funciona assim, cara, se eu vou demorar 1 hora para fazer isso aqui, eu vou fazer depois, porque é só 1 hora. Aí eu vou fazer, tipo assim, faltando 2 horas
pro prazo se encerrar. Às vezes é uma emoção muito louca que você consegue um hiperfoco absurdo, mas assim, que poderia ser evitado certos desgastes, né? Se eu tenho o dia inteiro, o que eu não faço? Sabe? Então, às vezes é muito difícil lidar com esse tipo de procrastinação. Que eu tenho uma autocrítica e uma cobrança absurda. Então, eu me cobro, eu me pressiono, eu não consigo funcionar sob pressão, ou seja, me gera frustrações e cansaços emocionais, sabe? Às vezes eu me sinto muito cansada, no caso, né, emocionalmente, por conta dessas coisas. E aí eu não consigo ser produtiva. Então, cara, isso é muito ruim. E aí, já entrando nessa questão de me sentir improdutiva, né? Às vezes eu tenho a sensação de estar sendo improdutiva, mesmo que eu esteja trabalhando. E aí é um ponto importante que eu tive a percepção por esses dias, que é, às vezes eu não contabilizo as minhas horas trabalhadas no quesito de estou fazendo gravação, sabe? Eu só contabilizava as minhas horas trabalhadas na frente do computador. Ou seja, se eu passasse uma manhã inteira de gravação, eu ficava assim, caramba, eu vou ter que passar a noite editando também para compensar as horas que eu estava fora de casa. E tipo, meu Deus, e aquilo ali não estava trabalhando não? Eu não estava fazendo nada não, é? E aí, às vezes, eu me sentia muito improdutiva porque, sei lá, às vezes eu estava cansada, sabe, do momento de gravação que eu tive durante o dia e eu não conseguia render por tanto tempo na frente do computador. E aí eu ficava tipo assim, meu Deus, eu não tô conseguindo ser produtiva hoje. E na verdade, tipo assim, pô, mas você já passou, sei lá, 4 horas do seu dia trabalhando numa gravação. Então, você também teve uma produtividade. Ah, e eu quase ia esquecendo de falar. Beleza que eu tenho todo esse problema de distração e de atenção e de desfoque, mas também existem seus momentos de hiperfoco. E cara, quando esses momentos de hiperfoco batem, eu esqueço até de viver. Por exemplo, ontem me bateu um hiperfoco absurdo em editar uns vídeos antigos meu do canal e eu esqueci de comer, eu esqueci de fazer um monte de coisa. Tipo assim, eu cheguei da minha pedalada, eu fiz yoga. E eu, tipo, putz, eu vou editar o vídeo X. Eu, tipo assim, eu nem tinha tomado banho, pô. Eu fui pro computador, editei 3 vídeos antigos. Eu, tipo, eu não tomei banho, eu não comi, eu não fiz nada, pô. Então, assim, às vezes é muito bom quando esse hiperfoco aparece, só que por muitas vezes esse hiperfoco são em áreas que eu gosto muito. Então também entra em outro ponto, que é se algo não me interessa, se algo, sei lá, não me desperta alguma coisa, eu não vou sentir muita vontade de ficar engajada nisso, sabe? Então é muito mais fácil não conseguir me concentrar. Agora, quando é algo que me desperta atenção, que eu gosto, que sei lá, existem várias chances de ter alguns hiperfocos absurdos, como por exemplo, essa parte de talvez ter um possível TDA. Mano, eu tô lendo livro, eu fico pesquisando coisas, eu comecei a seguir uma pessoa no Instagram que fala sobre isso, então, tipo assim, o hiperfoco, ele às vezes pode se perdurar por um dia, por uma semana, por um tempo aí, sabe? Mas até muda, né? Tipo, quando eu vou falar de uma coisa que eu gosto, meu Deus. E aí agora é onde a gente entra no desafio, né? Tipo assim, quais os passos a seguir sabendo um pouco mais dessas coisas. E aí é onde complica um pouco, porque eu tenho dificuldade em manter uma rotina rígida. Sei lá, minha mente ela é uma mente liberta, criativa, sei lá, eu gosto de me sentir livre, né? Eu sou desprendida aí na vida, então se eu sentir que tá muito rígido, me sentindo muito pressionada, eu vou querer fazer o oposto do que eu deveria estar fazendo. E aí, eu preciso encontrar um equilíbrio para que eu tenha o meu tempo de foco e o meu tempo de distração. E aí, conversando com o meu psicólogo, né, para encontrar uma rotina que consiga funcionar comigo, seria nesse equilíbrio, né? Eu sei que eu vou precisar ter momentos de rigidez, mas eu também quero ter um momento de liberdade. Então, estipulamos uma quantidade de horas que eu quero trabalhar diariamente e aí encaixar isso dentro do meu dia. Às vezes os meus dias são muito variáveis, porque tem dias que eu vou gravar de manhã, tem dias que eu vou gravar à tarde. Às vezes vai ter essa variação, então a minha rotina já não fica 100% engessada, né? Sempre vai ter uma diferença. Mas, na teoria, como é que eu quero montar a minha rotina, sei lá, quase que ideal?
Como a minha mente não funciona tão bem pela parte da manhã, tipo assim, eu não tô tão ativa ainda, vai ser uma manhã mais tranquila, vai ser uma manhã mais calma, vai ser uma manhã com menos demanda, sabe? Eu vou acordar, vou tomar um café, vou fazer um exercício, vou ler, sei lá. Também não tem coisas específicas a serem feitas nesse período. E aí, no período da tarde, que é onde eu já estou engrenando aí, que seria o meu momento de trabalhar. Então, eu vou trabalhar e a partir da tarde fica aí algumas horinhas até a parte da noite. E depois eu teria o meu momento, né, de, sei lá, fazer o que eu quiser. Só que eu não vou conseguir, tipo assim, vou começar a trabalhar 2 horas da tarde e vou ficar até 7 horas trabalhando. Eu não vai. Não vai, não vai, não vai. Não consigo passar essas horas inteiras 100% focada. E aí, algo que eu comecei a identificar e que até que dá pra funcionar comigo foi o quê? Pô, essa demanda X aqui, eu vou editar esse vídeo e depois eu me permito levantar, andar pela casa, vou responder uma mensagem, passo 5 minutos no Instagram e por aí vai. É um Pomodoro diferente. Porque geralmente como é que funciona o Pomodoro? Eu já tentei agenda física, digital, Pomodoro e afins. E essas coisas não funcionavam comigo, sabe? Post-it, sei lá, essas coisas não funcionavam comigo. E aí eu encontrei, né, o meu Pomodoro, a minha técnica de Pomodoro, que é o seguinte: ao invés de eu delimitar que eu vou focar por 30 minutos, 50 minutos e depois ter um momento de distração, eu faço isso por demanda. Então, assim, eu vou terminar de editar esse vídeo e aí eu vou ter 5 minutos de distração. Eu vou terminar de editar tantos vídeos aqui e depois eu vou ter tanto tempo de distração. Então, isso acaba sendo melhor para mim. Obviamente, é uma distração curta. Sei lá, sabe? São coisas mínimas, mas que já me permite, tipo assim, a minha mente se desliga um pouco daqui do trabalho, ela respira e depois ela volta de novo. Então, tem funcionado mais ou menos desse jeito comigo. Esse é o meu Pomodoro. É o Pomodoro por demanda. E aí, dito isso, né, sobre ter criado esse Pomodoro por demanda, já entro no assunto de, cara, eu já pesquisei inúmeras possibilidades, né, de técnicas de produtividade e tudo mais, e aí eu já entro na reflexão de, tipo assim, por mais que existam livros, podcasts e coisas que falem sobre isso, a gente precisa entender como que a gente funciona, sabe? Qual tipo de rotina, qual tipo de coisa funcionaria com a gente. Então, como eu tentei um Pomodoro que acho que eles falam lá, tipo assim, você vai focar 50 minutos e depois você vai ter 10 minutos de descanso. Pra mim não funciona. Porque às vezes eu passava os 50 minutos e não fazia nada, sabe? Não terminava nada. E aí, desse jeito de, eu vou terminar de editar esse vídeo aqui e depois é que eu vou ter alguns minutos ali de distração. E aí, desse jeito, começou a funcionar melhor comigo, já que eu não consigo funcionar tentando focar com muito tempo, sabe? Com um longo prazo de tempo. Então, mais ou menos assim funcionou para mim. Então, acho que vale aí pensar, né, em tipo, como é que eu reajo a essas coisas? Como é que a minha mente funciona? O meu corpo funciona? Como é que ficaria melhor para mim? Bom, e essas serão as minhas primeiras tentativas aí, né, de como organizar a minha rotina, né, já que eu agora entendo que eu não consigo trabalhar com uma rotina rígida, eu também preciso ter liberdade dentro dos meus dias. Tô até lendo um livro, sabe, que fala sobre TDAH para eu entender mais sobre isso e falando com o meu psicólogo para que cada vez mais eu saiba como minha mente funciona e como que eu posso lidar com ela, sabe, para conseguir melhorar nesses quesitos, porque eu acredito muito que depois que eu conseguir destravar essas paradas e melhorar, vai melhorar em diversas coisas na minha vida, sabe? Então, mal vejo a hora de conseguir chegar nesse momento. E aí eu queria saber de você também, né? Se você também tem esse problema, né? Com quais as dificuldades que você enfrenta e quais as possíveis coisas que você tenta fazer na sua vida para conseguir melhorar nesses quesitos. Comenta aqui, às vezes vai ser legal a gente conseguir bater esse papo e trocar essa ideia também. E eu agora aqui pensando em como é bom
depois, né, eu ver o resultado final desse vídeo, né, tal, seguindo a linha de raciocínio e tudo mais, mas tu não tem noção de quantas vezes eu desfoquei dos assuntos nesse vídeo. Meu Deus do céu. Ah, pra falar a verdade, eu não sei nem se eu consegui terminar a linha de raciocínio desse vídeo, sabe? Eu tenho uma sensação de que faltou alguma coisa, mas enfim, eu não sei. Vai ficar por essa mesmo. E eu sempre terminando os vídeos de uma maneira um tanto quanto aleatória. Mas acho que essa, sei lá, talvez seja a minha essência. Eu não consigo ter uma finalização igual pessoas que falam uma frase específica e aí o vídeo acaba. As minhas finalizações são sempre com algum comentário. Nada a ver. E rindo, né? Sempre rio, porque, sei lá, acho engraçado. Mas é isso, espero você no próximo vídeo aqui nesse canal e obrigado por assistir. E até a próxima. Tchau, tchau.